Hoje uma entrevista bem interessante. Eu estou aqui com o Leandro Venceslau, que é o diretor de Lar. Um prazer estar falando com você sobre o filme. E, Leandro, vendo a narrativa, né, vendo essas três histórias que a gente vai ver no seu documentário, né? Como é que você chegou nessas três histórias? Porque não, né? Como é que você chega nessas famílias reais, né? Porque não são personagens, né? Você tem que. Como é que foi criar o vínculo com eles, falar que você vai contar histórias deles, filmar com eles? Como é que foi todo esse processo? E te agradeço pelo tempo. Oi, Bruno, boa tarde, prazer também estar aqui. Então, foi um processo bem longo, sabe? É um filme que ele nasceu, assim, já tem bastante tempo e a gente tinha, na verdade, começado, inclusive, uma pesquisa com outras famílias, mas aí a gente veio pandemia, a gente acabou não conseguindo seguir, né? Porque tinha um desejo também de trabalhar com uma certa faixa de idade, assim, dos filhos. E aí a gente, quando passou esse momento, né, que a gente começou a retomar o projeto, a gente teve uma pesquisa, né, uma amiga que faz também, que é roteirista, fez um trabalho de pesquisa muito grande para encontrar essas famílias, assim. A gente tinha um desejo que as famílias fossem, né, morassem ali na região de Belo Horizonte e, enfim, cidades perto, assim, porque a gente queria encontrar realmente famílias reais, a gente queria achar essas famílias e não, enfim, sair desse lugar estereotipado, sair desse lugar idealizado de famílias. E foi um processo longo, assim, de aproximação, né? Onde eu fui, começou com pequenas reuniões, onde a gente começou a falar do projeto, contando, né, qual que era esse interesse, entendendo um pouco da história deles. Momentos onde eu passei ali convívio com eles, então a gente foi, não necessariamente para filmar, mas para conviver um pouco. Depois a gente fez o que a gente chamou como uma pesquisa, que foi levar a câmera e começar a gravar algumas coisas para também entender como é que a gente ia se comportar, né, tanto a equipe quanto as famílias ali naquele contexto de estar dentro das casas deles, estar vivendo o cotidiano. E depois a gente começou a fazer processos que a gente chamava de imersões, né? Então a gente ia lá, passava um, dois, três dias filmando com aquelas famílias ali de forma mais intensa, dava pequenos espaços, muitas vezes tinham situações, né, tipo aniversários, datas que a gente queria encontrar, assim, ou que estavam próximas para eles, e a gente foi gravando nesse processo. Esse processo todo levou quase 2 anos, então foi um filme que eu acho que ele é muito artesanal nesse sentido também, porque ele foi feito muito a quatro mãos, né? Assim, a gente foi, por um lado, propondo, construindo, e por outro lado também entendendo, né, quais eram os limites que essas famílias tinham, como que a gente poderia ir articulando ali essa relação, e aí eu acho que foi assim que essa construção foi feita, sabe? Uhum. E aí, que a câmera tá lá para ficar registrando, para ficar ali mostrando essas conversas. Então, como é que era no final, depois de você selecionar o que ia ou não pro documentário? Porque às vezes tem uma fala boa aqui, uma fala mais legal aqui, aí fala, pô, mas aí se eu colocar essa, eu não vou poder ter essa. Como é que é o processo de Uhum. seleção do que ia pro documentário? Porque era uma roda de conversa, poderia vir muita coisa ali, muitos temas Sim. legais poderiam aparecer Sim, nessas horas. e foi um super desafio mesmo, assim, porque a gente tinha, no final das contas, a gente tem, entrou no filme, por exemplo, coisas que eram desse momento que a gente chamou de pesquisa, e depois entraram coisas que são dessas imersões, né? A gente tem ali um misto, e aí eu acho que isso foi muito também fruto dessa parceria com o Armando, que é o montador, que eu acho que foi quem é, foi de alguma forma ao longo do processo que a gente começou a montar o filme enquanto filmava, né? Como foi um processo muito longo, então a gente foi de alguma forma também entendendo esse material que ia chegando e de alguma forma tentando lapidar isso para encontrar um formato ali, encontrar uma forma de é, selecionar o que era, né? Eu acho que o mais potente ali, né? E aí eu acho que foi muito importante essa figura, inclusive de quem não estava no set, de quem não estava ali nessa imersão tão profunda com eles, que foi, no caso, era o Armando, porque ele tinha esse afastamento, inclusive, para olhar e falar assim, olha, isso aqui é muito bom, mas assim,
isso aqui é o filme também, assim, sabe? Isso aqui tá a potência aqui, aqui a gente entende um tanto de coisa e tal. E aí eu acho que essa conjunção de, de olhar para a mesma coisa, sabe? Assim, que também nascia da Joana, que quem fez a consultoria de roteiro, é, das pessoas que estavam ali, né, no set, o diretor de fotografia, a Luizina, que foi minha AD. Então a gente foi tendo um processo, acho que a gente foi entendendo um pouco o que que era o filme enquanto a gente fazia o filme, sabe, assim. E aí eu acho que é isso, assim, é como a vida, né? A gente não tinha uma fórmula, não tinha um lugar, assim, para pré-definido, assim. A gente tinha um desejo, talvez, de contar da forma mais sincera, assim, né? Tipo, como que tava se estabelecendo aquela relação com aquelas famílias, sabe? E uma outra coisa, você narra, né, muita coisa aqui e você acaba dando muito toque pessoal. Era uma ideia de roteiro também, colocar a sua história também no meio da narração, ou foi algo que você percebeu, como você mesmo disse, né? Tava montando o filme, fazendo ele e percebeu que daria para dar esse toque. Sim, então, isso não estava, assim, não era uma ideia inicial. Eu tá no filme, eu colocar, né, o meu material de arquivo ali, colocar essas imagens, também entrar com esses offs que eu vou ali contando um pouquinho. E eu acho que o filme ele passa por um processo longo, assim, de feitura que eu acho que isso tá no filme também, né, que eu falo da minha própria conexão inicial com o filme, que ela vai se transformando, que eu vou entendendo que o desejo não é só de ser pai, mas também de me entender como filho, né? Então, e aí eu acho que era importante me colocar num filme onde as pessoas estavam tão desnudas de alguma forma, sabe? Assim, eu acho que existia ali uma entrega deles e que de alguma forma a minha entrega também ela era importante de participar não, né, como ponte, sabe, assim, até para poder ligar aquelas narrativas, aquelas histórias e aquela motivação daquele filme estar sendo feito dessa forma, sabe? Uhum. Mas é algo que foi completamente surgiu ao longo do processo, assim, de montagem. Te agradecendo pelo tempo, indo para minha última pergunta, são os temas que a gente vai vendo ali nas famílias. Vocês perceberam que esses temas, na hora que vocês estavam conversando com ela, tipo, olha, talvez isso aqui apareça, talvez isso aqui apareça? Ou você percebeu que foi uma coisa natural, que a partir do momento que eles se sentiam bem com a câmera ali, a coisa ia fluindo? Como é que foi a parte dos temas? Porque cada família percebe que tem um cuidado para cada uma contar uma coisinha diferente. Perceberam isso em Sim. pesquisa? Perceberam na hora que vocês estavam vendo o material, que cada uma estava contando uma coisa diferente? A gente, assim, eu acho que na pesquisa a gente já tinha uma ideia de que as famílias tinham perfis, né, singularidades ali da própria história e que isso era interessante, mas a gente acho que foi entendendo que como eles iam colocar essas histórias, como que isso ia aparecer no filme, era algo que cabia muito mais a eles do que a gente predeterminar, sabe? E aí eu acho que isso foi surgindo de forma muito natural, assim, eles em momentos, né, que sentiam ali essa abertura para poder falar, entravam em temas, traziam situações, então a maioria das questões que eu acho que a gente vê no filme que são mais sensíveis assim, né, para essas famílias, eu acho que elas vêm até de uma vontade deles mesmo de colocar a própria história, de poder falar de onde vem, o que que aconteceu, o que que passa, o que que sofre, o que que também, né, vive de alegria. E eu acho que isso eu acho que a potência do filme, sabe, assim, desse lugar de a gente ter conseguido criar uma condição para isso acontecer, sabe? Entendi. Leandro, obrigado pelo tempo, obrigado pela paciência. Lembrando você, obrigado pela paciência. Lembrando você que está assistindo essa entrevista, que a crítica do Lar está aqui embaixo nos comentários para você saber a opinião do Não Parece, mas é sério sobre o filme. Leandro, um prazer ter falado com você. Mas é meu, Bruno. Um abraço. Abraço.